Hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas já ouviram falar, pessoas que talvez nem são crentes já ouviram falar. É uma parábola e uma palavra muito conhecida. E talvez a gente goste tanto e ache uma história tão bonita, porque é a minha história e a sua história. É uma história que conta a respeito de alguém que um dia estava perdido e foi encontrada pela maravilhosa graça do nosso Pai. É a história que um dia eu e vocês nos encontramos. Nós éramos filhos perdidos, mas agora nós somos filhos pertencentes à família do Pai. Isso é algo muito maravilhoso. Só que antes de entrar e ler esse texto, e eu já vou falar, a gente vai ler o texto da parábola inteira. E eu sei que vocês têm uma dificuldade para concentrar. Então, eu vou pedir que vocês estejam concentrados o tempo inteiro. A gente está lendo a palavra, é momento de ler a palavra. Então, é importante que vocês fiquem aqui comigo, viu? A gente vai chegar a um lugar aqui juntos. Mas antes de ler aqui esse texto, é importante a gente entender o contexto que Jesus está falando essa parábola. Às vezes a gente só lê a Bíblia e já acha a história bonita, uma história legal, mas a gente não para pensar, peraí, por que ele está falando isso? Para quem que ele está falando isso? Em que contexto que essa parábola está inserida? E essa parábola, e não somente essa, mas as duas que precedem essa parábola, é uma resposta de Jesus à crítica dos fariseus. Então, Jesus estava aqui, se assentando com pecadores, recebendo pecadores, falando com pecadores. E aí os religiosos e os mestres da lei se aproximaram a ele e reclamaram. E falaram que ele não devia estar perdendo o tempo dele com esse tipo de gente. E falou, olha, você não tem que estar se sentando com esse tipo de gente. Eles são pecadores, eles são impuros. Eles não fazem parte do povo escolhido. Por que você está falando com eles? Por que você está se assentando na mesma mesa que eles se assentam? E aí Jesus, de uma forma muito sábia, respondeu esse questionamento e essa crítica através dessas 3 parábolas. Nós vamos ler apenas a última, que fala a respeito do filho pródigo, mas a gente vai falar um pouquinho das outras 2 também. Então, se vocês puderem já colocar o texto para mim. E eu queria... Você pode ler de novo, Renato, para a gente? Ah, não, o Caleb já está com o microfone. Pode ser o Caleb. Então, o Caleb vai ler para a gente esse texto. E qual que é o combinado, gente? Vocês vão prestar atenção, não vão? Não vão ficar no celular, só se tiver na Bíblia. Não vai ficar no Instagram, no WhatsApp. Agora é hora de prestar atenção naquilo que o Senhor quer comunicar com você. Amém? O texto é longo, mas fica aqui. Pode ler, por favor. Liga aí o dele. É o preto. Eu todo preto. Na verdade, só esse que não é todo preto. Todos os outros são, né? Agora só falta esse funcionar. Quer ver? Ligou. Então vamos lá, presta atenção, gente. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus, é uma história linda, né? Glória a Deus. E eu acredito que Jesus, ele escolheu usar essa história, porque racionalmente falando, talvez se ele contasse isso para os fariseus, eles iam achar um absurdo, um pai receber um filho depois de tudo que o filho tinha feito com o pai. E eu sei que quando a gente lê assim: o filho pediu a herança do pai, o pai deu a herança, o filho foi embora, o filho foi lá, sofreu, e voltou. A gente vê de uma forma bem assim. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O filho chega até o pai e fala assim: Pai, eu quero a minha parte da herança. Só que a gente precisa entender uma coisa: a herança só é dada a partir de morte. Então, uma vez que o pai dele morresse, ele teria direito aos bens. Mas a gente está falando de alguém que pediu herança quando o pai ainda estava vivo. Então, querendo ou não, tudo aquilo que o pai tinha era dele. Tudo aquilo que o pai tinha conquistado era através de muito trabalho, era através de uma caminhada, era através de uma vida inteira, de muito esforço. Então, olha que loucura, o filho estava pedindo por algo que ele não trabalhou para ter, que ele nunca suou para ter. Quem trabalhou para ter toda aquela herança foi o pai. Então, querendo ou não, ele matou o pai dele em vida. Ele falou assim: olha, para mim é como se eu tivesse morrido, me dá o que é da minha parte, que eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver, e eu não quero mais saber de você. Portanto, me dá a sua herança. E aí ele pegou esse dinheiro e foi embora. Só que ele não somente foi embora. A palavra fala que ele foi para um lugar muito distante. Ou seja, ele cortou todos os laços familiares que ele tinha. Ele não queria ter mais nenhum tipo de contato com a família, ele não queria que a família soubesse dele, ele não queria saber da família, ele queria viver a vida dele, ele queria viver os prazeres que o mundo poderia oferecer para ele, sem ter que prestar contas para a família, sem ter que ficar sendo vigiado ou censurado pelo pai ou para a família. Portanto, ele virou as costas para a família dele e foi para longe, foi viver a vida dele de forma independente, do jeito que ele queria. E aí continua falando que depois de fazer isso, ele foi e ele gastou todo o dinheiro que era dele. Não, era do pai, o pai ainda estava vivo. Todo o dinheiro do pai com coisas irresponsáveis, que a Bíblia diz. Mas no final a gente vai ver que o irmão dele fala que ele gastou toda a sua fortuna com prostituição, com coisas banais, com coisas que não acrescentaria nada para a vida dele. Então a gente sabe que ele pegou todo esse dinheiro, que era o dinheiro do pai dele, e gastou com absolutamente nada que prestasse. Correto? Só que aí chega num momento da história que esse filho, ele percebe o que ele fez. Ele para. É muito triste porque ele percebeu o que ele fez só quando ele atingiu o fundo do poço. Né? Ele poderia ter
se conscientizado antes, poderia ter voltado para casa antes. Mas ele só se conscientizou de tudo que ele fez quando ele chegou lá no fundo do poço. E quantas vezes nós agimos como esse filho? A gente que uma vez esteve na casa de Deus, desfrutando de sua presença, recebemos de todas as suas bênçãos. A gente chega aqui na casa de Deus e a gente é preenchido por aquela esperança que antes a gente não tinha. A gente é preenchido por aquela paz que a gente nunca teve longe de Deus. A gente é preenchido por algo inexplicável, chamado Deus. E aí Deus nos abençoa tanto. Eu não estou falando que a vida com Jesus é perfeita, porque não é. E Ele mesmo falou que seria difícil, a gente teria aflições no mundo. Mas passar aflição com Jesus é uma coisa. Passar aflição sem Ele, nossa. Então, tantas vezes a gente vem, a gente recebe de todas essas bênçãos, mas aí a gente chega a um ponto que a gente acha que a gente consegue caminhar sozinho. A gente se torna independente do Pai. E a gente começa a andar com as nossas próprias pernas em direção oposta aonde a família está. E a família simbolizando a igreja. A gente sai da comunhão dos irmãos, a gente vai para longe, a gente não quer contato com o discipulador, a gente não quer contato com o líder de célula, a gente não quer contato com o pastor, a gente não quer contato com os irmãos. A gente quer ir para longe, onde ninguém mais pode nos achar. Porque a gente quer viver a nossa vida livre. E aí, como se não bastasse, nessa vida, quantas vezes a gente acaba caindo em coisas e drogas e atos imorais, coisas que a gente nunca imaginava que a gente ia fazer. E a gente acaba vivendo essa vida assim. Só que, na maioria das vezes, com aquele que conhece ao Senhor, também acontece dessa mesma forma. Chega lá no fundo do poço e lembra de quem? De Deus, de Jesus. Lembra daquele amor que sentia quando estava em casa. Lembra da proteção que tinha quando estava em casa. Lembra da forma que se sentia quando estava na presença de Deus e era tudo tão maravilhoso. Não é assim, geralmente? Só que isso só acontece mediante a algo. E é isso aqui que fala no texto. Fala que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele entendeu que ele precisava voltar para casa. Só que a gente precisa entender algo. Ele não caiu em si por si. Ele não tinha capacidade nenhuma de cair em si por si. Ele estava tão paralisado pelo pecado, tão cego por suas iniquidades, tão perdido em suas corrupções, que ele por ele mesmo jamais poderia cair em si por si. Não sei se vocês conhecem pessoas que quando se desviam, pessoas que uma vez eram firmes, sabe? Temerosas, fervorosas, aí se desviam e começam a fazer tudo aquilo que uma vez repudiavam tanto. E aí você fica assim, mas como que a pessoa consegue? Como que a pessoa que uma vez experimentou do amor, agora está lá vivendo essa vida do jeito que está vivendo? Acorda para a vida, gente. O pecado faz isso com a gente. E se você acha que isso jamais poderia acontecer com você, você tem que tomar muito cuidado. Porque o pecado, ele tem uma habilidade de ir nos paralisando aos poucos. Sabe, é como, eu sempre falo nos meus discipulados, é como se a gente pegasse uma panela e fosse esquentando a água e colocasse um sapo ali dentro daquela panela. E a panela vai esquentando e o sapo vai se acostumando com aquela água. Se a gente pegar um sapo e jogar dentro de uma panela com água escaldante, ele morre imediatamente. Mas, se você for fervendo a água aos poucos, no começo começa com ela morninha, depois vai esquentando, o que o sapo faz? Ele vai se adaptar àquele meio. Ele não vai mais morrer quando chegar àquela temperatura que antes ele morreria. Ele não vai mais morrer. Por quê? Ele vai começar a se adaptar com aquele ambiente. Para ele, aquele ambiente não vai incomodar tanto quanto se jogasse antes de uma vez. Então, o pecado tem essa habilidade de nos paralisar. O pecado, ele nos faz surdos, ele nos faz cegos, e ele tira toda a sensibilidade de nós. Toda. Então, antes, coisas que vocês falavam assim, nossa, misericórdia, jamais, eu nunca faria isso, eu não pecaria dessa forma contra o meu Deus. Aos poucos, o pecado vai te introduzindo algumas coisas que você chega logo aquilo que você tanto falava que nunca faria. Isso é o que o pecado faz.
Então foi exatamente isso que o pecado fez com esse homem. Então ele por ele mesmo, jamais. Mas a palavra nos diz que existe alguém chamado Espírito Santo que nos convence do mal, do pecado e do juízo. E ele pode penetrar nos corações que ninguém mais pode. Ele pode tirar toda insensibilidade espiritual. Ele é o único capaz de tirar as vendas dos nossos olhos quando nos encontramos em situações assim. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque Ele, ainda no meio de tanta iniquidade, Ele não desiste de nós. E Ele vai continuar, mesmo que a gente não ouça, Ele continuamente vai tentar se comunicar aos nossos corações. Esse é o nosso Deus, amém? Então, antes de continuar essa passagem, eu gostaria de falar rapidamente a respeito de duas outras parábolas que você vai ver aí, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 15 de Lucas, tem duas parábolas antes dessa que a gente leu. A primeira parábola é da ovelha perdida, e a segunda parábola é da mulher que perde a moeda, né? Então, na primeira parábola, a gente vê que o pastor estava lá cuidando do rebanho, e aí ele percebe que uma ovelha se perdeu. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele procura, ele não desiste até que ele encontre aquela uma ovelha. E aí, talvez, ele poderia pensar assim, mas meu dono não vai nem reparar que uma ovelha está perdida. Meu dono vai chegar aqui, vai olhar para esse campo aqui, ele não vai ver que tem uma faltando, de jeito nenhum, ele não vai reparar, deixa para lá. Sumiu uma, mas tem 99 aqui. Mas não é isso que o verdadeiro pastor faz. Não é isso. O que ele faz? Ele sai, ele não procura por 5 minutos e desiste. Ele não procura por 10 minutos, depois desiste. Não. Ele procura até encontrar. Ele sobe as montanhas, ele procura nos mais profundos abismos, até ele encontrar aquela uma que se perdeu. E eu estava ouvindo algo interessante a respeito de um pastor de ovelhas, pastor de verdade, de ovelhas, que cuida de ovelhas. E ele estava falando assim, que ovelha, naturalmente, ela anda com outras, ela só anda em grupos. Ovelhinha não anda sozinha. Ovelhinha foi criada para andar com rebanho, para andar em grupo. Então, você imagina, quando uma ovelhinha se perde e fica sozinha, a forma que o pastor encontra essa ovelha. Imagina, a ovelha provavelmente estava com medo, machucada, sozinha, ensanguentada, às vezes se machucou ali, acabou caindo. E aí, o que ele faz? Ele pega essa ovelha, a palavra fala que ele põe nos ombros e ele traz de volta para o rebanho. Porque ovelha nasceu para andar com ovelha. Ovelha não nasceu para andar sozinha. Ovelha nasceu para ficar no aprisco. E aí, a gente vê que quando ele acha a ovelha, ele traz a ovelha de volta para o aprisco e ele faz uma festa. Porque aquela ovelha que estava perdida foi achada, então era motivo de celebração. Toda ovelha para ele era muito preciosa, então por que não celebrar uma que se perdeu e que agora foi achada? Então aí ele chama os amigos, faz uma festa e eles celebram. Pronto, essa é a primeira parábola. A segunda parábola é da mulher que perdeu a moeda. E aí fala que ela fica procurando, que ela acende a sua vela, que ela começa a limpar o chão, a arrastar os móveis. E ela fica desesperada porque ela perdeu uma moeda das 10. Ela ainda tinha 9. Mas aquela moeda era tão importante que ela não descansou até encontrar. E aí quando ela encontra, o que ela faz? Ela chama as amigas para celebrar, porque ela achou aquela uma moeda que ela havia perdido. E aqui, como nós lemos nesse texto do filho pródigo, acontece a mesma coisa. O filho se perde, cai em si, volta para casa, e aí o que o pai faz? Uma festa para celebrar a sua volta. Mas agora vamos olhar aqui as proporções numéricas, né? Na primeira é uma em 100.
Na segunda, era 1 em 10. Na terceira, era 1 em 2. E você pode estar se perguntando, mas será que Jesus queria também comunicar algo com isso? Com certeza. Ele é muito esperto, ele usa de todas as estratégias que ele tem para comunicar algo. Eu creio que falando dessa forma, ele queria deixar muito claro para aqueles fariseus que o interesse de Deus era muito além daquele povo somente, era muito além do povo de Israel somente. O interesse de Deus era para as multidões, era para o mundo, era para todos. E que mesmo que fosse assim, mesmo que fosse porque eles falavam, não, mas é muita gente, é só para a gente. Deus é só nosso. Isso tudo é só para mim, só para nós. Mas mesmo que fosse para muita gente, ele ainda assim se importaria com aquele um. Ele ainda assim se importaria com aquele que estava ali já em casa. Ele ainda assim se importaria com todos, porque ele dá falta de um em 1 milhão. O que ele quer dizer é que ele ama tanto vidas, que ele faria de tudo para encontrar uma vida que se perdeu. Independente da proporção numérica que você se encontra, independente de que lugar físico você se encontra, ele está disposto a ir até você e te encontrar e te trazer de volta, porque esse é o desejo do coração dele. O coração do Pai arde por pessoas. O coração do Pai arde por seus filhos. E ele deseja mais do que tudo ter comunhão com esses filhos. Portanto, ele deseja que os seus filhos estejam pertos. Amém? Pertos. Pertos. Então, a gente vê aqui que até a segunda parábola, Jesus está falando de coisas, né? Então, primeiro ovelhinha, depois ele fala da moeda, só que agora o papo muda. Jesus começa a falar agora de um relacionamento entre pai e filho. O papo ficou mais sério. Então, se eles não conseguiram se relacionar com a ovelhinha, se eles não conseguiram se relacionar com a moeda, agora não é possível que eles não iam conseguir se relacionar com um relacionamento entre pai e filho, né? Então, a gente tem algo na teologia que chama hermenêutica. E a hermenêutica, ela nos ensina a estudar as parábolas a partir do ponto central. Então, vamos entender quais são os pontos centrais dessas 3 parábolas. O que essas 3 parábolas têm em comum umas com as outras? Não é retórico não, gente, pode responder. Não, vem não. No primeiro culto, eles falaram, todos têm filho perdido. Todos... tá bom. Então, o ponto central, que é também a conclusão de todas essas parábolas, é que uma vez que aquele que estava perdido é encontrado, existe festa, existe celebração, existe baladinha, existe celebrar. Só que, para que a gente chegue até o ponto central em cada uma dessas parábolas, vai precisar haver um retorno. Vai precisar haver um giro nessa história. Por quê? Todas as histórias estavam em uma direção, daí de repente algo acontece que a direção muda. E aí eles começam a voltar para onde eles nunca deveriam ter saído. Coloca para mim aí, gente. Eu dei o toque assim para vocês de leve, vocês... Então, toda parábola vai ter um momento de virada, que a gente vai chamar esse momento de turning point, ou então de retorno. E qual que foi o momento de retorno na primeira parábola? Qual que foi o momento que a parábola mudou de direção à história? Que começou a ir em direção ao ponto central? Não vale. Qual que foi o momento da primeira parábola que ela mudou de curso e ela começou a caminhar em direção ao ponto central? Quando o pastor encontrou a ovelha, ele foi lá, encontrou e começou a caminhar de volta em direção ao ponto central. E a segunda? Quando a mulher achou a moeda e aí celebrou. E a terceira?
quê? A terceira não é quando o pai se encontra com o filho. A terceira, o ponto de retorno da terceira parábola é quando o filho cai em si. Estão entendendo? Não é quando o pai vai lá, porque imagina junto comigo, vocês lembram que a gente falou no começo da posição desse filho, né? Ordinário, sem vergonha, egoísta, machucou a família, machucou o pai, não estava nem aí para ninguém, a não ser ele mesmo. Já pensou se o pai fosse atrás dele e ele nessa condição do coração? O que ele ia fazer? Não ia estar nem aí para o pai. Ele não ia nem deixar sequer o pai falar alguma coisa com ele, porque ele estava frio. O coração dele não queria saber de nada. O coração dele estava totalmente virado contra Deus e seu pai. Então, o momento de virada aqui não foi quando ele se encontrou com o pai, porque o pai poderia ir atrás dele sim, mas isso não adiantava absolutamente nada. O momento de virada foi quando ele caiu em si e ele entendeu que ele precisava do pai, que ele precisava voltar para o pai. Só que ele não só entendeu que ele precisava voltar para o pai. No texto fala que ele entendeu que ele havia pecado contra Deus primeiro, e aí depois ele pecou contra o pai dele. E por isso ele resolveu voltar para casa. Agora vamos buscar entender esse processo de volta. A gente vê aqui no texto que o último lugar que foi relatado que ele estava era onde? Com os porcos, né? Ele estava lá cuidando dos porcos e num lugar que era muito longe da casa dele. E o texto fala também que ele estava tão quebrado sem dinheiro que nem dinheiro para comprar comida de porco para ele comer ele tinha. Então isso me diz o seguinte: se ele estava longe, não tinha dinheiro para voltar para casa, para comprar um jeguinho, um burrinho, como que vocês acham que ele voltou para casa? Andando. Voltou para casa andando. Agora você imagina comigo, ele estava com aquelas roupas que ele estava quando ele estava cuidando lá dos porcos. Ele devia estar com um cheirinho maravilhoso. Chulé no pé, amor. Provavelmente, não sei. Pode ser que sim. Aí, quando ele chegou, fala que o pai manda buscar roupa, tudo. Então, provavelmente ele estava com tênis rasgado, sei lá, sapato rasgado, porque ele teve que andar muito para retornar até a casa. E aí a Bíblia fala assim, que o pai reconheceu o traste de longe. Agora, como? Você imagina, o filho saiu todo bonitão de casa, todo pomposo, e aí ele volta, as roupas provavelmente desgastadas, rasgadas, ele provavelmente sujo, e a Bíblia diz que de longe o pai reconheceu o filho. E eu fiquei perguntando assim, tá, como? Eu gosto de entender as coisas, né? Como? Por que ele reconheceu? Se estava de tão longe, ninguém mais reconheceu, só o pai reconheceu. E aí eu pensei em algo. Vem aqui, meu amor. Meu digníssimo marido tem uma forma muito única de andar. Quem conhece sabe que não é assim. Então, eu fiquei imaginando, gente, não, pera. Da mesma forma que eu conheço meu marido, porque eu tenho intimidade com meu marido, eu convivo com meu marido, eu conheceria ele sem óculos, vindo de uma distância. Sem óculos eu só vejo vulto, tá? Eu saberia que era ele, mesmo que ele tivesse vindo de longe, por causa da forma que ele anda. Pode andar, amor. Ele está exagerando um pouco, mas ele anda assim, ó. Pode reparar, ó. Ele anda assim, ó. Ele anda assim. Naturalmente, na vida, ele anda assim. E eu fiquei imaginando
que para aquele pai reconhecer aquele filho de tão longe, ele provavelmente reconheceu pela forma de andar. Só que só reconhece dessa forma quem é muito íntimo de alguém. Então isso me diz algo. Uma vez o filho era íntimo do pai. Mesmo que ele tenha deixado de andar com o pai ainda conhecia ele, conhecia o cheirinho dele, conhecia o jeitinho que ele anda, conhecia a forma que ele fala. Porque uma vez eles foram íntimos. Eles conviviam juntinhos, eles moravam na mesma casa, eles compartilhavam sonhos, provavelmente, compartilhavam desejos. Não é assim? E o pai provavelmente reconheceu o filho de longe. E a gente vê que quando ele chegou, o pai não espera ele chegar. O pai sai correndo para abraçá-lo e para beijá-lo. De acordo com a cultura de honra, na cultura judaica, um pai jamais poderia sair correndo em direção ao filho. Porque culturalmente falando, quem tem que fazer isso com o pai é o filho, que tem que prestar honra, que tem que pedir bênçãos e, enfim. Um pai jamais poderia fazer isso porque era considerado humilhante para um pai. Só que ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí para a cultura, para a religiosidade. Ele não estava nem... Ele queria o filho. E aí ele correu, ele abraçou o filho. E aí o filho fala com ele assim: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor e me aceita como um dos seus servos. E o pai interrompe ele e fala assim: servo, vem cá. Busca para ele aí uma roupa bonita, traz para ele um sapato bonito, vai lá dar banho nele e traz o anel para eu colocar no dedo dele. Agora vamos voltar um pouquinho. Racionalmente falando, naturalmente falando, não é um pouquinho demais? Talvez a gente poderia esperar o pai ali sentado e o filho chega, talvez ele abraça, mas fala assim: filho, agora vamos ter aquela conversa. Porque o que você fez não foi certo, você me magoou, você magoou o seu irmão, está errado. A gente poderia ter, naturalmente a gente poderia esperar correção, a gente poderia esperar punição. Seria algo normal de se esperar. Seria algo tão normal de se esperar que o irmão surtou quando viu o pai tratando o irmão daquele jeito. Por quê? Esperava correção. E, naturalmente falando, não faz sentido mesmo. Não faz. A gente não consegue entender. E é exatamente isso. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ter morrido por você, ter coberto todos os seus pecados, ter levado sobre ele todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todas as suas iniquidades. Não faria sentido. Você era o mal da história. Quem tinha que estar lá naquela cruz não era ele. Era eu e era você. O pecado que ele carregou sobre ele, ele não tinha parte nenhuma com ele. A Bíblia diz que ele nem sequer conhecia o que era pecado. Ele nunca havia pecado. Nunca. Ele não conhecia a maldade. Mas ainda assim, ele assumiu o lugar de mal, de pecador, para que um dia eu e você fôssemos aceitos de novo na presença do Pai. Não faz sentido. Não faz sentido. E é por isso que todas as vezes que o diabo, eu creio que isso é o diabo que faz, que o diabo tentar trazer sentimento de culpa sobre mim e sobre você, falando, nos lembrando do nosso passado, nos lembrando de tudo aquilo que nós fizemos contra Deus,
a gente precisa se lembrar todos os dias que houve graça e misericórdia depositada sobre mim e sobre você. E essa graça, e eu já falei isso com várias pessoas, essa graça não é uma porçãozinha de graça que vai cobrir alguns pecadinhos, mais ou menos. Deixa eu te falar, o preço foi sangue, o preço foi alto, o preço foi o mais alto. Portanto, não há pecado, não há iniquidade que seja maior do que o sangue de Jesus. E todas as vezes que Satanás quiser trazer condenação sobre a sua vida, você precisa lembrar a ele que Jesus pagou o preço mais alto e que não há nada que você possa fazer hoje que possa te destituir desse lugar de filho que Ele conquistou para mim e para você. Não existe nada. É um lugar seu. E aí o que o Pai faz? Cobre Ele. Porque quando nós pecamos, lembra lá no Jardim do Éden? Que eles se viam nus e que Deus foi lá e proveu uma roupa significando da justiça que estava por vir, que era Jesus. Jesus nos cobriu de justiça. E aí também fala que ele mandou buscar um anel. E antigamente esse anel significava um anel familiar, uma joia familiar. Então toda família tinha o seu anel. E aí o filho que chegou achando que ia ser só servo, de repente se viu com o anel da família no dedo. O pai não se satisfez em apenas restituir para ele as roupas, o sapato, a dignidade de um banho, né, que ele devia estar fedendo para caramba, mas ele restituiu para ele o lugar dele na família, que era o lugar de filho. E ele deu o anel para ele de novo, para que todas as vezes que alguém visse ele, as pessoas pudessem saber que ele havia retornado para casa, que ele agora pertencia de novo àquela família. E é exatamente isso que o Senhor quer com você, esse tipo de aliança. Esse mesmo anel que Ele quer que você carregue. Que é onde quer que você vá, as pessoas saibam a quem você pertence. Você pertence a um Pai cujo amor você não consegue nem sequer entender ou explicar. De tão grande. Talvez um dia, quando a gente estiver com Ele, a gente vai ter uma compreensão melhor do que é esse amor. Mas enquanto a gente não tem, tudo que a gente pode fazer de melhor é desfrutar, nos deleitar dessa graça, desse amor tão maravilhoso que uma vez foi demonstrado a nós. Ele é um Deus bom, Ele é um Pai bom, e Ele quebra todos os protocolos, só para ir te encontrar onde você estiver. Ele não está nem aí para protocolo, o que Ele quer mesmo é te encontrar. E aí a gente vê uma parte triste nessa história. Eu queria que vocês colocassem isso. Olha só. Por que eu coloquei o nome da mensagem Os Filhos Perdidos? Afinal de contas, somente um foi embora. A parte triste é saber que o filho que nunca foi embora também estava perdido dentro de casa. Ele estava em casa, mas ele se encontrava perdido. Ele estava em casa, ele podia desfrutar da presença do Pai a qualquer momento que ele quisesse. Ele poderia estar com o Pai, ele poderia desfrutar dos seus direitos de filho juntamente ao Pai, porque ele nunca foi embora, ele estava em casa. Só que para quem não entende identidade de filho, isso nunca vai ser suficiente. Para quem não entende que é filho, passar tempo com o pai nunca vai ser suficiente. Sempre vão querer mais. Mais que envolve os prazeres do mundo. Ele achava que ele estava sendo, como é que fala? Prejudicado. Ele achava que ele estava sendo prejudicado porque ele tinha sido aquele que tinha ficado ao invés de ter ido viver os seus prazeres. E ele não entendeu que o maior prazer que ele poderia viver estava ali dentro de casa. Ele tinha acesso ao Pai, algo que o filho perdido, quando deixou de estar em casa, não teve. Mas isso não foi suficiente para ele. E sabe o que Jesus queria comunicar aos fariseus? Ele queria falar assim: vocês são igualzinho
esses aqui, ó, o filho mais velho. Sabe por quê? Porque ao invés de se alegrarem com mais pessoas se achegando a Deus, vocês estão reclamando. E aí Jesus chama eles de sepulcro caiado, lindo por fora e podre por dentro. Estava lá na igreja, na sinagoga, estava seguindo todas as leis, bonitinho. Mas eles não estavam interessados de verdade num relacionamento com o Pai. Eles estavam interessados em seguir tradição. Mas, mais uma vez, Jesus ele veio para quebrar todas essas tradições. E olha o que ele fez. Como eu disse, Jesus ele não fala nada sem propósito, gente. Ele deu o exemplo de um porco, né? Ele falou que o filho pródigo chegou a um momento que ele estava ali vivendo com os porcos, né? Na cultura judaica, o porco era considerado um animal impuro. Impuro. Então o que ele estava falando? Mesmo aqueles que vocês consideram impuro, mesmo aqueles que vocês consideram gentil, não merecedores da presença, eu vim para eles também. Eu vim para esses. Eu vim para esses que vocês acham que não são merecedores como vocês. E aí Jesus chama eles de hipócritas, né? São hipócritas. Ele veio para revelar o maravilhoso amor de Deus a nós. E Ele o fez de uma forma tão bonita, de uma forma tão graciosa. E a palavra nos diz que por causa daquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, filhos de Deus, pertencentes à família do Pai. Você não pode ser ovelha sem rebanho. Você não pode ser ovelha que acha que consegue andar sozinha. Mais uma vez, ovelha foi criado para andar com outras ovelhas. Não para andar sozinho. Não para andar distante. Não para andar longe. E ele veio para mostrar que a vida ela é tão sagrada para ele. Tão sagrada. Que ele vai até os confins da terra se for necessário para achar você. É assim que ele te ama. É esse o tamanho do amor dele por você. Ele te ama. Ele te quer e ele deseja um relacionamento com você. Ele não está interessado em você ser um filhinho só que fica dentro de casa e acha porque está dentro de casa que está tudo bem. Ele quer que você seja um filho que se relaciona. E Ele também não quer que você seja um filho que vira as costas para Ele, que anda longe e que sofre por causa das suas próprias escolhas. Ele não quer isso para você. Ele quer você pertinho dele. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos agora.